A todos os nossos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Na manhã desse dia, que o Senhor nos permitiu alcançar, por sua tão grande misericórdia para conosco, eu trago uma palavra de Deus para os nossos corações. Salmo de número 103, versículo 1 e 2, dizem assim: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Versículo 2. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Versículo 3. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. É importante analisarmos as palavras do salmista Davi, que ele diz à sua alma, fala para si mesmo, dizendo: Bendiz, ó minha alma. Em outras palavras, Davi está dizendo: fala bem de Deus, ó minha alma. E aí ele ainda continua a sua expressão dizendo: e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Um dos piores sentimentos é a ingratidão. Quantas das vezes você, já nos decepcionamos com alguém, com uma pessoa. Talvez você ajudou ela no momento que mais precisava. Você estendeu a mão. Você ajudou. Mas, em vez dessa pessoa ser grata pelo que você fez a ela lhe recompensa com ingratidão. Por isso o salmista Davi, ele faz essa expressão, ele se expressa dessa maneira, dizendo: bendiz, ó minha alma, e não te esqueças. Esquecermos é fácil demais. Às vezes esquecemos rápido das coisas boas que acontecem para nós, conosco. E principalmente quando nós vamos para a vida espiritual, pelo que Deus fez pelas nossas vidas. Pare para pensar por alguns minutos o que Deus tem feito na tua vida. E a pergunta que eu faço para você é: qual tem sido o teu sentimento? É de gratidão? Você tem sido grato a Deus por tudo que Ele tem feito em tua vida? O salmista Davi, ele não queria esquecer de nenhum dos seus benefícios, de nenhum dos benefícios que Deus havia feito por ele. Eu acho interessante o próprio Deus falando a Davi. Em 2 Crônicas, capítulo 17, versículo 7, Deus manda uma mensagem para Davi dizendo: eu te tirei do pasto, de detrás das malhadas, e te coloquei para sentar no trono de Israel. Se nós fôssemos voltar um pouco na história de Davi, nós iríamos entender por que Davi era grato e que ele pedia para que a sua alma não se esquecesse dos benefícios. Davi era o menor da sua casa. Pela lógica humana, Davi jamais seria rei de Israel. Quando nós olhamos para Davi, um pastor de ovelha, há quem diga que Davi tinha 17 anos de idade quando foi ungido rei de Israel por Saul, pela escolha de Deus. Pela lógica humana, pelos olhares humanos, Davi jamais seria rei. Ele era o menor da casa. A Bíblia cita o nome dos 3 irmãos dele, os mais velhos, que eram soldados do exército de Israel, homens preparados, homens fortes, valentes, habilitados na guerra. Fazia parte do exército. Davi era pastor.
Mas eu acho interessante que Deus diz que Davi era o homem segundo o seu coração. Davi era pastor de ovelha. Com 17 anos foi ungido a reino. E a Bíblia afirma que aos 30 anos de idade Davi sentou no trono. Agora eu imagino Davi sentado no trono de Israel, cercado de glória, poder, servos, um exército ao seu comando. Mas quando ele senta ali, ele diz para sua alma: ó minha alma, fala bem de Deus e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Você tem sido grato a Deus? Às vezes as coisas mais insignificantes, ou melhor, que parecem insignificantes, mas que são coisas importantes na sua vida que Deus fez por você. Você já agradeceu a Deus hoje pelo dia? Você já agradeceu a Deus pela noite que passou? Você já agradeceu a Deus pelo sono? Como diz o nosso hino da harpa cristã, tão belo hino, até pelo sono que falhou, louve a Deus, bendiga a Deus. O apóstolo São Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O próprio Jesus, uma certa oportunidade, esse texto está registrado em Lucas capítulo 17, a partir do versículo 12, a cura dos 10 leprosos. Você já leu isto? Você já leu esse texto? Lá está escrito que Jesus foi procurado por 10 homens que eram leprosos. Todos sabem a história dos leprosos, como eles viviam. Quando alguém era diagnosticado com essa enfermidade que não havia cura pela medicina humana, somente por uma intervenção divina. Nos dias atuais, é a hanseníase, é um tratamento. Mas quem já passou por isso, conheceu alguém que passou, sabe que se isola a pessoa dentro de casa. Os utensílios que ele usa tem que ser separado dos demais. As pessoas não podem usar a mesma colher, o mesmo tranco. Agora imagine, naquele tempo que nem tratamento havia, era tirado da sociedade e ia para um local chamado de leprosário. Quando o leproso saía nas ruas, ele tinha que gritar, leproso passando, para que as pessoas se afastassem. Agora pare para pensar como era a vida de um leproso. Mas naquele dia 10 homens leprosos se encontraram com o médico dos médicos. Aí Jesus deu uma ordem para eles: vão e apresentem-se ao sacerdócio. Em Levítico nós vemos como funcionava o ritual, como era de alguém que era curado. Tinha que se apresentar ao sacerdote. O sacerdote ia examiná-lo. Se ele fosse curado, ele ia para casa, mas não poderia nem entrar dentro de casa. Passava ainda 7 dias sem contato com a família. No 8º dia, ele era examinado, se apresentava o sacrifício por ele, e ele era declarado limpo pelo sacerdote. Aqueles homens foram. E no meio do caminho, não sei se no meio do caminho, já estava próximo, é certo que eles perceberam que haviam recebido a cura. Mas a Bíblia diz que apenas um estrangeiro, um samaritano, voltou para agradecer a Deus pelo milagre. O próprio Jesus questionou, observe que Jesus disse, não eram 10, porque apenas um voltou. Cadê a gratidão? Por que não voltaram para agradecer? Eles não voltaram, mas perderam. Porque aquele que voltou, o único estrangeiro, Jesus fez questão de enaltecer apenas o estrangeiro, o que me leva a entender que os outros 9 eram judeus, era da família, era de casa, eram próximos. Jesus disse, tu estás salvo, recebeu a cura da alma, que é o mais importante, além de ter recebido a cura da saúde, ele pôde retornar para casa, ele pôde retornar para os seus e viver em família novamente. O salmista Davi diz, bendize minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum de seus benefícios. Agradeça a Deus pelos mínimos decai. Agradeça a Deus pelos livramentos que Ele tem te dado, até mesmo pelos livramentos ocultos. Você não viu, mas Deus trabalhou em teu favor. Que a tua alma em nenhum momento se esqueça dos benefícios que tem recebido de Deus. O almoço, agradeça a Deus pelo pão de cada dia. Agradeça a Deus pelo dom da vida. Seja grato a Deus por tudo que Ele tem feito
em sua vida. Interessante que Davi faz questão de dizer no versículo 3 do Salmo 103. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Mesmo que você não receba cura, mesmo que você não receba aquele milagre que você tanto almeja, mas você já tem motivo, eu tenho motivo suficiente para ser grato a Deus. Ele perdoou os nossos pecados. A dívida que ninguém poderia pagar, o Senhor pagou por nós. Quem lembra daquele hino de Mara Lima? Dinheiro, a prata, o ouro do mundo inteiro é pouco demais para o valor de uma alma. Paulo diz, escrevendo aos Colossenses capítulo 2, que a cédula que continha a nossa dívida, que não era favorável a nós, foi cravada na cruz do Calvário. Jesus, no seu último brado, ele disse, está consumado. Tetelestai em grego, dívida paga. Aí vem o apóstolo São Pedro e diz, porque não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição aprendeste dos vossos pais, mas pelo sangue precioso de Jesus. João Batista, quando viu ele pela primeira vez, exclamou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele nos justificou, ele nos declarou justo, ele nos regenerou, ele nos santificou e agora aguardamos a glorificação. Já agradeceu a Deus pela tua salvação? Você está de pé, nós estamos vivos, é por causa da misericórdia do Senhor. E o que é misericórdia? Misericórdia é não receber aquilo que nós merecemos receber. Nós merecemos a condenação, o inferno, o juízo eterno, mas a misericórdia de Deus veio sobre nós e por isso estamos de pé. E aí não parou só aí, ele veio sobre nós com a sua graça. E o que é graça? Graça é favor imerecido. Eu não mereço, você não merece. O apóstolo São Paulo, capítulo 2, versículo 8 e 9 de Efésios, ele diz, eis que pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Aí Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, louvado seja o nome do Senhor para sempre. Agradeça a Deus pela tua salvação. Agradeça a Deus pelo perdão dos teus pecados. Seja grato a Deus. Agradeça a Ele todos os dias, porque grandes coisas, como diz as Escrituras, tem feito o Senhor por nós. E por isso estamos alegres. Deus já te curou. Deus já te salvou. Deus já te deu tantos milagres. Deus já te deu tantas maravilhas. O salmista Davi não queria esquecer em nenhum momento dos benefícios que o Senhor havia feito na vida dele. Seja grato a Deus. O versículo 4, que redime a tua vida da perdição e te coroa todos os dias, porque grandes coisas, como diz as Escrituras, tem feito o Senhor por nós. E por isso estamos alegres. Deus já te curou. Deus já te salvou, Deus já te deu tantos milagres, Deus já te deu tantas maravilhas. O salmista Davi não queria esquecer em nenhum momento dos benefícios que o Senhor havia feito na vida dele. Seja grato a Deus. O versículo 4, que redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Que o Senhor em sua graça e misericórdia abençoe a tua vida, abençoe o teu lar, a tua casa, para a honra e glória do seu nome. Fica com Deus e o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor te esconda no esconderijo do Altíssimo. Que nenhum mal te suceda, praga alguma chegue à tua tenda. Fique todos na paz do Senhor.